O que são os Palantiri, aquelas pedras mágicas de O Senhor dos Anéis? Para que servem e qual é a história delas? Os Palantiri são aquelas bolas de cristal que aparecem em O Senhor dos Anéis e que permitem ver coisas de longe, tipo uma espécie de telescópio mágico. Mas elas não são só isso. Elas também podem mostrar coisas do passado e, em alguns casos, até permitir uma conversa silenciosa só com o pensamento. Essas pedras não foram criadas por humanos. Elas vieram de um lugar chamado Valinor, que fica além do oeste, um tipo de paraíso onde moram os seres mais poderosos da história da Terra-média. Quem fez essas pedras foram os elfos Noldor e talvez o maior artesão entre eles, chamado Fëanor. Ele também foi o criador da Silmarils, outras joias poderosas da mitologia de Tolkien. As pedras são esferas feitas de um cristal escuro, lisinho e que nem dá para quebrar com força bruta. Dizem que só um calor muito extremo, tipo das chamas da Montanha da Perdição, poderia destruir uma. Ninguém mais sabe fazer uma dessas, nem mesmo caras poderosos como Sauron ou Saruman. As que existem foram feitas há muito, muito tempo e o que tem na Terra-média são só as que vieram de Valinor. O nome Palantir vem de uma palavra que significa algo como inquilino que vê de longe, e é exatamente isso que elas fazem. Cada pedra tem um alcance, digamos assim. As menores, que têm uns 30 centímetros, conseguem mostrar o que acontece a cerca de 800 quilômetros de distância. Se for mais perto ou mais longe que isso, a imagem começa a ficar borrada, tipo quando a gente usa óculos com o grau errado. Já as maiores podiam ver milhares de quilômetros longe. Além da distância, algumas pedras também podiam mostrar o passado. Quanto mais antigo o evento, mais claro ele parecia. Coisas recentes eram mais difíceis de enxergar. Um exemplo é quando Aragorn tenta ver o que aconteceu com Frodo. Ele consegue ver até certo ponto, mas não dá para seguir os passos de Frodo em tempo real, como se fosse um GPS mágico. Outro detalhe: os Palantires só mostram imagem, não tem som. É como assistir um vídeo sem áudio. E também não adianta querer ver tudo ao mesmo tempo. Você só consegue enxergar o que está na direção exata em que a pedra estiver focada. Tipo um binóculo, você só precisa mirar no lugar certo. Tem uma cena famosa disso no filme, quando Pippin pega uma das pedras, a de Orthanc, e acaba vendo Sauron. Na verdade, foi meio por acaso, ou sorte, como dizem na história, porque ele olhou justo na direção de Mordor e Sauron estava lá esperando por algum sinal. Ele achou que Pippin era o portador do anel e caiu na cilada. Além de servir para ver lugares e eventos, os Palantiri também podiam ser usados para se comunicar. Era como uma ligação à distância, só que sem voz, só com a mente. Mas tem um porém: a pessoa que está usando precisa estar com a mente forte. Se alguém com uma vontade mais poderosa usar a outra pedra, pode acabar dominando a conversa. Foi isso que aconteceu quando Aragorn usou a pedra e forçou o Sauron a ver que ele estava chegando como herdeiro de Isildur. Foi quase uma batalha de vontades. E por que essas pedras estavam na Terra-média? Bom, elas foram trazidas de Valinor pelos homens de Númenor, um povo muito avançado. Quando Númenor foi destruída, algumas famílias conseguiram fugir para a Terra-média e trouxeram as Palantires com elas. Depois elas ficaram guardadas em diferentes lugares, como Gondor e Arnor.
A gente não sabe ao certo quantas pedras foram feitas, mas algumas são citadas na história. Cada uma tinha uma função e era conectada com outra, como se fosse um sistema de comunicação em rede. E cada pedra tinha suas próprias regras e poderes. Algumas podiam ver mais longe, outras eram melhores para se comunicar. Tolkien não explica tudo nos mínimos detalhes, mas a gente sabe que os Palantiri acabaram indo parar em algum momento da Segunda Era na ilha de Tol Eressëa, que fica perto de Valinor. Talvez os elfos Noldor tenham levado as pedras para lá, ou quem sabe foram levadas de volta no meio da bagunça da guerra contra Morgoth. A verdade é que ninguém sabe ao certo como foi, mas o que a gente sabe é que, no final da Segunda Era, elas já estavam na Terra-média. A Segunda Era foi o tempo de Númenor, aquela grande ilha dos homens. Durante muitos anos, os Númenóreanos tinham uma boa relação com os elfos que viviam perto de Valinor, mas as coisas começaram a piorar quando a sombra de Sauron começou a crescer. Aos poucos, só uma parte dos Númenóreanos continuou fiel aos elfos e aos Valar. Os elfos não podiam mais visitar Númenor, e os contatos foram ficando cada vez mais difíceis. Foi aí que, perto do fim da Segunda Era, 7 Palantiri foram dados aos homens de Númenor que ainda eram amigos dos elfos, mais especificamente para Amandil, o avô de Isildur. Os elfos deram as pedras como um presente para consolar os fiéis de que não podiam mais vê-los pessoalmente. Pelo menos uma dessas pedras, a chamada Pedra Mestra, ficou com os elfos, guardada em Tol Eressëa, para que pudessem continuar vendo Avalon, a cidade élfica. Quando Númenor foi destruída, os fiéis conseguiram escapar em navios comandados por Elendil, Isildur e Anarion. Eles levaram os 7 Palantires com eles. Essas pedras foram consideradas um dos maiores tesouros salvos da queda de Númenor, tão valiosas quanto a árvore branca que Isildur também salvou. Quando Elendil e os seus filhos chegaram na Terra-média, eles fundaram 2 reinos, Arnor no norte e Gondor no sul. E aí eles colocaram os Palantiri em lugares estratégicos. Gondor ficou com 4 pedras. 3 eram menores, mas ainda assim bem poderosas, com uns 30 centímetros de diâmetro. Essas foram colocadas em Minas Arnor, que depois virou Minas Tirith, Minas Ithil, que depois virou Minas Morgul, e Orthanc, a torre de Isengard, que naquela época ainda era parte de Gondor. A 4ª pedra de Gondor era maior e mais forte, e tinha um certo controle sobre as outras 3. Ela ficava no Domo das Estrelas em Osgiliath, que era a antiga capital de Gondor. No norte, Arnor ficou com 2 pedras. Uma delas foi colocada em Anúminas, que era a capital do antigo reino. Era uma das pedras menores. A outra era diferente das outras. Ela não se conectava com nenhuma das outras pedras, só olhava sempre para o oeste. Ficava no topo da torre de Elostirion, que era uma das 3 torres élficas, logo depois das fronteiras do condado. Elendil colocou essa pedra ali para conseguir olhar em direção ao mar e ver Valinor, ou pelo menos o brilho distante que ainda dava para enxergar. Era uma forma de ele se lembrar de casa. Quando Arnor caiu, Círdan aguardou em segredo, trancada e protegida. Assim, essa pedra desapareceu da memória dos homens. A ideia dos Palantiri era boa, ajudar os reinos a se comunicarem e ficarem de olho nos seus territórios. Mas com o passar do tempo, essa ideia foi por água abaixo. Durante os séculos seguintes, o reino de Arnor foi enfraquecendo e acabou se dividindo em 3 partes.
Arthedain, Cardolen e Hurdaur. E as pedras foram sendo perdidas, esquecidas ou mal usadas, até o ponto em que, na época da história do Senhor dos Anéis, quase ninguém sabia mais como usá-las direito. O reino de Arnor caiu aos poucos sob os ataques sem piedade do rei bruxo de Angmar. Quando a capital Fornost começou a ruir, o rei Arvenduil levou consigo as 2 pedras que restavam, a de Anúminas e a que estava em Amon-Sul, no topo do vento. Ele fugiu para o norte tentando salvar os Palantiri e pediu ajuda a Gondor numa última tentativa desesperada. Gondor atendeu ao pedido, mas a ajuda chegou tarde demais. Arvenduil teve que abandonar a cidade e buscar refúgio entre o povo do norte, os Lossoth. Depois, um navio foi enviado para resgatá-lo com segurança. Mas assim que o navio começou a viagem de volta, foi pego por uma tempestade no mar congelado. O casco se partiu com o gelo e o rei, sua comitiva e os 2 Palantiri afundaram no mar. Nunca mais foram vistos. Enquanto isso, em Gondor, as coisas também estavam complicadas. Um casamento entre o herdeiro do trono e uma mulher de origem questionável acabou gerando uma crise de sucessão. Isso levou à famosa guerra civil chamada de A Disputa dos Herdeiros. Durante esse período turbulento, em 1437 da Terceira Era, a capital Osgiliath foi atacada, saqueada e parcialmente destruída. A torre onde ficava o Palantir de lá desabou no rio Anduin. A pedra afundou e foi perdida para sempre nas águas. Depois disso, só sobraram 3 pedras. Uma delas foi perdida no ano 2002 da Terceira Era, quando os Nazgûl tomaram Minas Ithil, que virou Minas Morgul. A pedra que estava lá foi levada para Barad-dûr e Sauron passou a usá-la em segredo durante os eventos de O Senhor dos Anéis. Ninguém tinha certeza de que essa pedra estava com o inimigo, mas só a possibilidade já preocupava muita gente, principalmente porque essa pedra conseguia se conectar com a que estava em Minas Tirith. Por causa disso, os reis e regentes de Gondor deixavam de usá-la com medo de cair nas armadilhas de Sauron. Durante muito tempo, a pedra de Minas Tirith ficou escondida, conhecida apenas pelos governantes. Ninguém mais sabia da sua existência, até que Denethor, o regente, resolveu usar a pedra por conta própria. Provavelmente ele começou a usá-la logo depois de assumir como regente em 1984. A última pedra era a que ficava em Orthanc, a Torre de Isengard. Com o tempo, Gondor deixou de se interessar pelas pedras e abandonou o seu uso. A torre foi considerada um bom lugar para esconder um artefato tão poderoso. Era uma fortaleza praticamente indestrutível, construída com técnicas antigas de Númenor que ninguém mais entendia. Então, quando Saruman foi colocado como guardião de Orthanc, os governantes de Gondor acharam que tinham feito um bom negócio, afinal ele era o chefe do Conselho Branco, né? O problema é que Saruman não contou para ninguém que estava procurando pela pedra, e muito menos que tinha encontrado e passado a usá-la em segredo. E é assim que chegamos ao início da história de O Senhor dos Anéis. Das 7 pedras originais, 3 estavam perdidas no fundo do mar. Uma ainda era guardada por Círdan, mas só servia para olhar para o oeste, e as 3 restantes estavam em jogo. Uma com Sauron em Barad-dûr, uma com Saruman em Orthanc e a última com Denethor em Minas Tirith. Dá para perceber que o uso do Palantir teve um impacto grande sobre o Denethor. Isso fica evidente pelo fato de que ele envelheceu mais rápido do que o normal, mesmo sendo de linhagem nobre númenoriana, que geralmente vive mais. Usar um Palantir exigia muito da mente,
principalmente se a pessoa tentasse resistir a uma força como a de Sauron. Essa tensão era menor para quem tinha autoridade legítima sobre as pedras, como foi o caso de Aragorn e do próprio Denethor. Mesmo assim, Denethor acabou pagando o preço por isso. Muita gente costuma ver Denethor como fraco ou facilmente corrompido, mas não foi assim que Tolkien o retratou. Ele, na verdade, tentou mostrar que Denethor era um homem forte e orgulhoso. Ele provavelmente percebeu que a pedra em Minas Ithil, a que caiu nas mãos de Sauron, estava sendo usada para manipular informações. Mesmo assim, ele arriscou fazer contato com ela, confiando na própria força de vontade. E de certo modo ele estava certo. Sauron não conseguiu dominá-lo diretamente, só o enganou, mostrando imagens distorcidas e falsas. Foi a desinformação que minou o espírito de Denethor, não uma submissão direta. Agora, se a gente comparar isso com o Saruman, a coisa muda. Saruman era um Maiar, ou seja, tinha mais poder natural que Denethor, mas não tinha o mesmo direito legítimo de usar um Palantir. Mesmo assim, lá pelo ano 3000 da Terceira Era, ele começou a usar a Pedra de Orthanc, provavelmente como parte de sua busca pelo Um Anel. E ao contrário de Denethor, Saruman caiu rápido na influência de Sauron. É importante lembrar que os Palantir não funcionavam como um anel. Eles não tinham sido criados por Sauron, nem estavam sob o seu controle direto. Porém, Sauron sempre sabia quando um Palantir era usado, principalmente o de Minas Ithil, que estava com ele. Segundo o próprio Tolkien, as pedras eram apenas uma pequena parte do grande plano de Sauron, mais um meio de enganar e manipular os seus inimigos. Mesmo assim, ele não conseguia ou não queria ficar vigiando a pedra o tempo todo. Sauron também não confiava esse tipo de instrumento a subordinados e nem tinha servos com força mental suficiente para usar os Palantir, nem mesmo Saruman ou Denethor. Por isso, os dois conseguiam usar as suas pedras sem entrar em contato direto com Sauron o tempo todo. Saruman usava sua pedra principalmente para tentar encontrar o Um Anel. Já o Denethor, cada vez mais obcecado com a força de Mordor e com o retorno de Aragorn, usava a pedra para espionar os movimentos do inimigo, sem saber que estava sendo manipulado. Depois que os Uruk-hai capturaram Merry e Pippin, Saruman parou de se comunicar com Sauron com frequência. Ele começou a desconfiar que um daqueles hobbits pudesse estar com o anel, e por isso quis que levassem os dois até ele, traindo a sua aliança com Mordor. Mas aí tudo deu errado. Os Ents invadiram Isengard, destruíram seus planos e Saruman perdeu o controle da situação. Mesmo assim, quando Gandalf foi até ele e pediu que ele se rendesse, Saruman recusou. Ele achava que ainda podia explicar tudo para Sauron usando o Palantir, mas o destino interveio. O Grima, sem saber o que era um Palantir ou seu poder, tentou matar Saruman jogando a pedra nele, ou talvez só quisesse feri-lo ou assustá-lo, sei lá. De qualquer forma, ele errou o alvo. O Palantir caiu da torre e acabou nas mãos de Pippin. Isso foi muito importante, porque nos dias 5 e 6 de março, tanto Pippin quanto Aragorn usaram a pedra e fizeram contato com o Sauron. Pippin, sem saber o que estava fazendo, foi atraído pela curiosidade e tocou na pedra, revelando-se sem querer. Já o Aragorn usou o Palantir de propósito, como um desafio direto ao Senhor do Escuro. Sauron viu Pippin primeiro e tirou conclusões erradas. Pensou que o Hobbit era o portador do anel e que estava sendo mantido prisioneiro em Isengard.
Isso confundiu ainda mais os seus planos e o fez agir baseando numa ideia completamente equivocada sobre o que realmente estava acontecendo. E aí vem a parte final dessa história. Algumas horas depois, quando Sauron viu Aragorn usando a pedra, aí o estrondo foi maior ainda. Na cabeça de Sauron, o que ele viu foi o herdeiro de Isildur tomando Orthanc à força e pegando o anel para si. Essa confusão que Sauron fez foi exatamente o que o Aragorn queria. Ele usou o Palantir de propósito para enganar o inimigo e virar o jogo. Isso ajudou a tirar o foco de Mordor por um tempo, dando a chance de ouro para o Frodo continuar a sua missão. E quando Aragorn marchou até os Portões Negros, Sauron já estava convencido de que o anel estava com ele e que a guerra seria decidida ali. Foi um blefe, mas um blefe que só funcionou porque Sauron acreditou no que viu no Palantir. E essa é a parte mais interessante. As pedras não eram más por si só, mas podiam enganar até os maiores. Tolkien chamava isso de máquinas com vontade, não no sentido literal, mas com símbolos de poder que revelavam o interior de quem as usava. E às vezes até levavam o inimigo à própria destruição. Aragorn também usou a pedra para descobrir as ameaças dos corsários de Umbar, que estavam vindo pelo sul para atacar Minas Tirith. O próximo uso importante do Palantir aconteceu no dia 13 de março, logo depois que Faramir voltou ferido para Minas Tirith. E foi nesse momento que Denethor, já exausto e enfraquecido, teve o golpe final. Sauron mostrou para ele as velas negras dos navios corsários subindo pelo rio Anduin. Denethor achou que eram reforços de Mordor chegando, sem saber que na verdade era o Aragorn que já tinha tomado os navios e estava correndo para salvar a cidade. Só que o Denethor viu o desastre onde havia esperança, e isso o levou ao desespero total. Na madrugada do dia 15 de março, ele se deitou numa pira funerária segurando o Palantir de Arnor e se matou queimado. Dizem que a pedra não foi destruída pelo fogo, mas que depois disso, qualquer homem que olhasse nela, se não tivesse uma vontade muito forte, só veria duas mãos envelhecidas queimando em chamas. 10 dias depois, o Monte da Perdição entrou em erupção e os fogos de Barad-dûr presumivelmente destruíram a pedra de Ithil. Anos depois, no dia 29 de setembro de 3021, Círdan levou a pedra élfica que ele tinha guardado para o oeste, junto com o Frodo, Bilbo, Gandalf e os outros. E assim, no começo da Quarta Era, só restaram 2 Palantir na Terra-média. Um que estava praticamente inutilizável por causa do Denethor e o outro que ficou com o Aragorn. Ele usou a pedra de forma sábia, como rei, para observar os assuntos do reino. Provavelmente passou ela para os seus sucessores, mas o destino dessa pedra nas eras seguintes é uma história que Tolkien nunca contou. No final das contas, Tolkien usou os Palantiri para mostrar muito mais sobre quem os usava do que sobre a pedra em si. Denethor viu inimigos onde havia aliados, porque já tinha perdido a esperança. Sauron presumiu que Aragorn tinha tomado o anel, porque ele mesmo teria feito isso. Grima, sempre dissimulado, jogou o Palantir com raiva, revelando quem ele era de verdade. Um homem consumido pela frustração e pelo ódio. Então sim, Tolkien criou pedras mágicas de visão, mas, como recurso literário, ele transformou essas pedras em espelhos. Espelhos que revelam o que há dentro de cada um. Então veio obter informações. Tenho alguma coisa para você.
No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Coloquem fogo em nossa carne.